Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos em mais um Dia a Dia com Deus. E hoje nós vamos falar daquilo que eles chamam de a maior batalha do mundo. É a batalha da carne contra o espírito, ou do espírito contra a carne. Essa é uma batalha que envolve todas as categorias de cristãos. Os mais velhos, os mais jovens, os novos convertidos, os anciãos, aqueles que têm um ministério oficial, aqueles que são apenas irmãos piedosos em Cristo. Não há crente que não esteja envolvido nessa batalha. É uma batalha que compreende o número total dos cristãos e dos santos. Que batalha é essa? Está em Gálatas, capítulo 5, verso 16. Paulo diz assim, terminando a epístola, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne milita, luta, combate contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Aqui Paulo está, então, revelando a grande batalha que os cristãos travam. No que consiste? Vamos detalhar esta batalha. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aqui fala das duas naturezas do cristão. Carne fala da velha natureza, não é necessariamente apenas o corpo físico, mas fala das nossas paixões, das nossas inclinações para o pecado, sensualidade, depravação, ganância, ostentação, ira, vingança, ódio, materialismo, mundanismo. Isso é a carne, são as inclinações da nossa velha natureza, os desejos pecaminosos que acompanham a nossa natureza física, moral e emocional, muitas das vezes. E o espírito é a nossa nova natureza. Quando nos convertemos, somos redimidos do pecado e somos regenerados. A Bíblia diz que nós nascemos de novo e o Espírito Santo passa a habitar em nós. Ele nos dá uma nova mente, um novo coração, para termos uma perspectiva diferente desse mundo, visão, para nós termos um pensamento diferente, distinto do pensamento desse mundo, né? Razão, e para ter um coração, vontade, volição, distintas também das desse mundo, desejos, afeições, atrações diferentes. Então recebemos uma nova natureza, e essa nova natureza, de modo que se a velha tem inclinações pecaminosas para atender os desejos da carne e viver conforme esse mundo, essa velha natureza, a nova tem inclinações para obedecer o que é justo, para obedecer o que vem do céu, do alto, para obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus e a revelação de Deus. E ao nos convertermos, apesar do nosso velho homem, ele ser agora contido, ele não é retirado ainda de nós. Acontece o quê? Né? O Senhor, então, ele limita esses desejos, ele contém agora esses desejos. Mas ambos estão habitando em nós. E é isso, então, que chamamos carne, essa velha natureza inclinada para o pecado, e espírito, essa nova natureza inclinada para a justiça, para a verdade. Elas ambas estão em nós. E o texto diz que elas são opostas. Porque um quer o bem, uma quer o bem, a outra quer o mal. Uma quer a verdade, a outra quer a mentira. Uma quer a justiça, a outra quer a injustiça. Uma quer a fidelidade, a outra quer a infidelidade. Uma quer a moderação, a disciplina, a outra quer
se esbaldar, a outra quer o apetite desenfreado, a compulsão desenfreada, a outra não quer limites. Elas se opõem. Uma ama a luz, a outra ama as trevas. E a Bíblia diz, então, elas são opostas entre si, elas jamais, escute isso, elas jamais se conciliarão, jamais entrarão em um acordo, jamais andarão na mesma via, jamais. Elas sempre serão opostas, jamais farão acordo uma com a outra. E a Bíblia diz que elas estão em constante guerra, porque a carne milita, combate, luta contra o espírito, e o espírito milita, combate contra a carne. Uma natureza combate contra a outra. Então, dentro do nosso coração, é o que acontece diariamente, uma guerra constante entre nossas afeições, inclinações, desejos, pensamentos e sentimentos. Está acontecendo o tempo todo. Ok? E qual é o alvo, o campo onde isso acontece? É nessa esfera terrena, é na nossa vida cotidiana, com a esposa, com os filhos, com o dinheiro, com o corpo, com nossas decisões, na nossa rotina. Essa batalha se desenvolve. E como nós sabemos quando cada uma tem vitória e prevalece? Essa vitória da carne ou derrota, essa vitória do espírito ou derrota é demonstrado nas nossas atitudes. Quando nós cedemos às inclinações da carne, isso será demonstrado por atitudes carnais, pecaminosas, sensuais, soberbas. E quando o espírito vence essa batalha, e na vida do cristão é ele que vence a maioria das vezes, também é mostrado por atos de justiça, bondade e santidade. Quanto tempo se dá essa luta? A vida inteira. Do primeiro dia da sua conversão até a sua morte ou até a vinda do Senhor Jesus. Em todo esse período aqui nós não teremos um dia sequer onde não lutaremos, não travaremos essa luta. É toda a nossa existência na Terra. Como vencer? Como fazer a nova natureza, o espírito prevalecer contra a carne? Paulo dá no verso 16 a resposta. Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ande no espírito, é só o espírito. Note, é uma batalha que você não vence no campo natural. Você precisa da unção do espírito, você precisa do supranatural para vencer. A graça de Deus, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. É só ele que tem a força necessária para suprimir, derrotar, conter os impulsos da carne. É só ele que pode derrotá-la. E Paulo diz então, andai no Espírito. O que significa isso? Se sujeitem ao Espírito. Ouçam o Espírito. Deixem ser conduzidos pelo Espírito. Alimentem o Espírito com oração, com leitura da palavra, com culto público, com comunhão na igreja local. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não alimente a carne. Essa é a ideia. Quem vai vencer a luta? Você tem dois cães que vão brigar. Aquele que mais for alimentado vai vencer. O que for menos alimentado vai perder. Alimente mais seu espírito e alimente mais sua carne. Eu vou falar sobre isso amanhã. Como alimentar o espírito e como alimentar a carne. Para assim você vencer essa estrondosa batalha. Amém? Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal Paulo Júnior Oficial e compartilhe a mensagem para todas as pessoas que você puder. Deus te abençoe e um forte abraço.